E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Estamos aqui na nossa primeira videoaula. Eu vou compartilhar o meu slide na tela e quero que vocês acompanhem tudo, beleza? Até já! Então, pessoal, esse é o meu slide, certo? Onde a gente vai visualizar um pouquinho sobre a genética, certo? Os conceitos básicos, né? Um pouquinho só da genética. A genética, pessoal, é uma área da biologia, certo, que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica, certo? Para estudar essas formas de transmissão de informação nos indivíduos, existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com a genética. Por exemplo, a gente tem a biologia molecular, a ecologia, a evolução, certo? Mas, para a gente dar início aos nossos estudos de genética, eu preciso que vocês conheçam alguns conceitos básicos que a gente vai acabar utilizando, certo? No decorrer desse assunto. Vamos lá. O primeiro que eu quero que vocês descubram, que vocês conheçam, é o conceito de célula haploide e diploide. Eu já falei disso em sala de aula, mas vamos relembrar um pouquinho. As células haploides, elas possuem apenas um conjunto de cromossomo, certo? Ou seja, essas células vão possuir o quê? Metade do número de cromossomo da espécie. As células diploide, certo? São células que possuem dois conjuntos de cromossomo, como é o caso do zigoto, né? Ela tem um conjunto cromossômico da mãe e o outro do pai, certo? Quem são células diploides? Os neurônios, células da epiderme, dos ossos, entre várias outras. Depois aí, pessoal, a gente tem cromossomo, né? Cromossomos são sequências de moléculas de DNA, certo? Em forma de espiral, que vão apresentar genes, certo? E nucleotídeos, beleza? Logo depois aí a gente tem cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos é o que? É cada cromossomo presente no espermatozoide que vai encontrar sua correspondência nos cromossomos do óvulo, certo? Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, certo? Uma vez que possui o quê? Genes que vão determinar certa característica para isso. Então, eles vão ter uma organização na sua sequência, por exemplo, cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo e etc. Beleza? Logo depois aí a gente tem genes, certo? Os genes são fragmentos sequenciais de DNA. Eles são responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteína que atuarão no desenvolvimento das características dos seres vivos, beleza? Logo depois de genes, a gente tem aí o conceito de homozigoto e heterozigoto. Os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes idênticos, certo? Como assim, professora? Deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente visualizar melhor. Quando eu digo que ele é homozigoto, ó, vou passar aqui a caneta preta para a gente lembrar que a gente está falando de homozigoto. Eles vão possuir os pares de gene alelos idênticos. Então, se ele é homozigoto, ele pode ser azão, azão ou azinho, azinho. Esse homozigoto, eu posso definir ele de verde, homozigoto dominante, certo? De azul, homozigoto recessivo, beleza? E quando eu tenho um heterozigoto, professora? Quando eu tenho um heterozigoto, ele é representado com um dominante e um recessivo. Então, a gente chama isso, vou pegar a canetinha aqui novamente para ficar melhor. Então, a gente chama isso, desse heterozigoto aqui, azão, azinho. Ele vai ter uma característica dominante, uma recessiva. Mas quem se sobressai é a dominante, beleza? Bora lá, continuando. Então, quando eu falei de homozigoto e heterozigoto, eu acabei falando de genes dominantes e genes recessivos, né? Mas vamos lá falar novamente. Os genes, né, na biologia, quando a gente está trabalhando genética, a gente trabalha com letras. Pode trabalhar com A, com B, com V, a letra que a gente quiser, certo? E esse gene, quando ele vem em letra maiúscula, né, como eu mostrei para vocês, quando ele vem assim, ó, quando ele vem em letra maiúscula,
ele é o quê? Ele é dominante. Quando ele vem assim, ele é recessivo, certo? E fenótipo e genótipo. Vamos lá. Genótipo, pessoal, ele está associado ao conjunto das informações que estão contidas nos genes, certo? E o fenótipo é a expressão desses genes, né? É o que a gente acaba visualizando nos seres vivos. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor da pele, entre outras características, certo? E aí depois a gente tem a herança ligada ao sexo. A gente sabe, né, que a mulher, ela é o quê? Ela é XX. E o homem, ele é XY, certo? Então, o que acontece aqui nessa herança ligada ao sexo? Os cromossomos sexuais vão ser aqueles que determinam o sexo do indivíduo. Então, a mulher é XX e o homem ele é XY, desculpa, certo? Desse modo, quem vai decidir o sexo dos bebês vai ser sempre o gameta masculino. Porque vamos visualizar aqui o porquê, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta preta. Como eu disse anteriormente, né? A mulher é XX, o homem é XY. A mulher, pessoal, ela só vai poder doar quem? Ela só vai poder doar X, né? O homem, apaguei sem querer. O homem, pessoal, ele pode doar o quê? Ele pode doar o X, né? Ou ele pode doar o Y. Se ele doar X, esse indivíduo vai ser mulher. Mas se ele doar o Y, esse indivíduo vai ser um homem, certo? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá continuar a nossa sequência, né? A nossa saga com a genética. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre como iniciou essa saga da genética. Começou com o Mendel, né? Ele é conhecido como o pai da genética por conta dos seus estudos, né? Ele descobriu e respondeu várias questões associadas à hereditariedade. Mendel, quando ele estava desenvolvendo esses experimentos, esses estudos, ele escolheu as ervilhas, beleza? Para ser o seu material de estudo. Mas por que ele escolheu as ervilhas, professora? Então, como eu coloquei no slide, as ervilhas elas tinham o quê? Elas eram de fácil acesso, produzia grande número de descendentes, ela tinha variedade, certo? De fácil identificação e com características diferentes. Ela tinha um ciclo de vida curto, ou seja, ele podia visualizar várias gerações em pouco tempo, além da sua facilidade na polinização, beleza? E isso começou como? Vamos lá. Os experimentos de Mendel, né, consistiam num cruzamento de plantas puras, certo? Ou seja, quando eu digo que a planta é pura, ela era capaz de gerar todos os elementos com as suas características, com as mesmas características. Então, ele utilizou um grupo de ervilhas de flor púrpura, né, roxo, e outro grupo de ervilha com a flor branca. Mendel começou a observar, né, que ao polinizar a população de ervilhas de flores brancas, só resultavam em flores brancas. O mesmo ocorreu com a flor púrpura, né, a flor roxa. E aí, quando ele cruzou as duas flores, né, uma branca e uma roxa, os resultados foram plantas púrpuras. Então, o que ele observou? Aí a gente retorna àquele conceito, né, de gene dominante e gene recessivo. Ele observou que as plantas púrpuras, né, ela era o que? Ela era dominante. Então, a característica dela era expressa, certo? Beleza? E aí a gente entra na parte de hereditariedade humana. Aí a gente retorna para aqueles conceitos, né, de fenótipo, genótipo, homozigoto. Vamos relembrar aí rapidinho o que é genótipo e fenótipo. Genótipo é o quê? É responsável por determinar, né, a característica genética, né, aquilo que dificilmente são alteradas. O fenótipo são os aspectos físicos, né, aquilo que a gente visualiza, beleza?
Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Foi como eu desenhei lá no primeiro vídeo, não, né, no primeiro slide, o Azinho, né, desculpa, voltei, deixa eu pegar aqui a caneta, o Azinho, né, para homozigoto dominante, heterozigoto, a gente usa um A maiúsculo e um A minúsculo, e um homozigoto recessivo, os dois Azinhos pequenininhos, minúsculos, certo? E aí eu trouxe algumas questões para a gente ver na prática como é que se resolve. Vamos lá? Então, pessoal, esse exemplo é do lóbulo da orelha, beleza? O lóbulo da orelha, ele pode ser solto ou aderido, né? Isso, né, está relacionado ao gene. Se o gene for dominante, a pessoa vai ter o lóbulo solto. Se for recessivo, vai ter o lóbulo preso. Tenho certeza que está todo mundo aí pegando na orelha, né? Para ver se é recessivo ou dominante. Mas vamos lá. Para apresentar essa característica, ele teve que fazer o cruzamento. Vamos ver aí o problema que ele nos trouxe. Deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente começar a resolver. Então, um casal no qual um dos indivíduos tem gene dominante, olha aí, ele já me deu uma dica, né? Um deles tem gene dominante, o quê? Homozigoto. Olha só, né? Se é gene dominante homozigoto, os dois azinhos vai ser o quê? Os dois azinhos vai ser maiúsculo, né? Se é dominante e homozigoto, ele vai estar os dois iguais e os dois dominantes, né? E a outra pessoa, né, tem gene recessivo. Então, o outro, já que é recessivo, vai ser como? Vai ser isso mesmo, azinho. Qual a probabilidade de gerar descendentes com lóbulo solto? Bora lá cruzar esses indivíduos. A gente tem aqui que vai ser o quê? Deixa eu pegar aqui a canetinha verde. Ele vai ser azinho, beleza? A gente vai ter aqui... Eita, desculpa, pessoal, vou botar de novo, eu apaguei sem querer. Vamos lá. Eu tenho o gene dominante, homozigoto, e o outro gene recessivo. Certo? Como eu posso fazer isso aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui azinho, azinho. Passo o traço aqui e vamos fazer esse cruzamento. Eita, de novo. Eita, professora. Vamos lá. Quais foram as informações? Homozigoto, dominante, e o outro recessivo. Então, para eu fazer esse cruzamento, eu tenho que colocar aqui os dominantes, né, e os recessivos. Passou o traço aqui, né, a gente vai fazer esse cruzamento. Deixa eu pegar aqui a canetinha verde. Vamos lá. Esse azinho com esse azão, né, vai ficar como? Vai ficar um heterozigoto. Então, ele vai ser azinho. Aqui vai ter outro, ó. Azinho com azão, outro heterozigoto. Aqui embaixo também, ó, outro heterozigoto, porque eu vou pegar esse e vou fazer com outra cor. Deixa eu pegar aqui, vou pegar outra cor aqui pra gente fazer. Né? A gente já sabe mais ou menos como vai ser esse resultado, certo? Aqui de verde, eu vou ter heterozigoto, né? Heterozigoto por quê? Porque eu tenho um gene dominante e outro recessivo. Agora vamos ver embaixo, eu vou colocar de vermelho. Esse aqui com esse, né? E esse com esse. Esse de cima, pessoal, eu fiz com o de cima, ó, aqui e aqui. Foi porque eu apaguei novamente, né? Tô me acostumando ainda com esses slides. Então, entenderam como é que faz esse cruzamento? Então, esse indivíduo vai ter... Qual a probabilidade dele ter um filho? Né? Como vai ser o lóbulo da orelha desse filho? Vai ser como? Se ele é heterozigoto, isso mesmo. O lóbulo da orelha dele vai ser o quê? Vai ser aderido. Desculpa, vai ser solto, certo? Por que vai ser solto?
porque todos apresentaram o Azinho aqui, ó, dominante. Beleza? Beleza, né? Vamos lá para outra questão. Nesse caso aí, eu trouxe um dos experimentos de Mendel, né? Vamos ver como é que se resolve aí esse experimento de Mendel. Que diz o seguinte: cruzando-se ervilhas verdes, né? Ele já deu aí, né? Vzinho, Vzinho. Esse Vzinho, Vzinho é o que, pessoal? Isso mesmo, ele é recessivo, homozigoto recessivo. Então, Vzinho, Vzinho. E com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Certo? Como serão esses descendentes? Vamos ver aqui como vai ser esses descendentes. Eu tenho as ervilhas verdes, né? Eita, aqui ficou feio. Eu tenho as ervilhas verdes. Deixa eu colocar aqui. Que é Vzinho. Que é Vzinho, Vzinho, né? E eu tenho as ervilhas amarelas, que é Vzão e Vzinho. Como vai ser esses descendentes? Vamos ver. Vou pegar aqui a caneta verde. Eu tenho aqui Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, eu tenho Vzinho, Vzinho. Agora eu vou pegar outra caneta para a gente visualizar melhor. Esse Vzinho de baixo com esse Vzão de cima, eu tenho Vzão, Vzinho. O outro Vzinho com o outro Vzinho, eu vou ter Vzinho, Vzinho. Qual seria aí a resolução da questão? Vamos lá? Os genótipos, né, vai ser como? Os genótipos vai ser Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzinho, 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 né? Logo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 50% de ervilhas amarelas, 50% amarela. Por quê? Porque elas são o quê? Ela tem um gene dominante, certo? Ela é heterozigota. E a gente vai ter 50% verde. Porque ela é o quê? Homozigoto recessivo. Ela é Vzinho, Vzinho. Beleza? Facinho, né? Bem tranquilo. Então, pessoal, por hoje é só, certo? Leia um capítulo de genética e bons estudos. Estou com muita saudade de vocês e deixo essa frase para que vocês mantenham o ritmo do estudo, certo? Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, pessoal, um beijo, certo? Um abraço cheio de saudade e bons estudos. Até mais!